Olá! Esse é o vídeo com a parte 2 contando por que a gente vai pro médico em outra cidade. Se você não viu a parte 1, vai no canal e vê a parte 1, depois você volta nesse para entender como tudo começou, tá bom? Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo se você gostar desse, tá bom? Então, como finalizamos o primeiro vídeo, né? A irmã só queria ficar perto do irmãozinho, deu bastante carinho, né? Queria ficar o tempo todo com ele, graças a Deus, né? Vou postar, vou colocar mais alguns vídeos e fotos aqui. Eu falo que a válvula, ela deu a vida pra ele de novo, né? Porque com ela, ele ficou muito bem, né? Ele passou muito bem. E se não fosse a válvula, ele teria morrido ou ele estaria vegetativo na cama. E não era isso que a gente queria, né? Então, graças a Deus tem essa válvula, né? Que as crianças com hidrocefalia ou até adultos mesmo, tem casos de adultos terem hidrocefalia. Então, é uma nova oportunidade da pessoa viver, né? E poder ter uma vida o mais normal possível. Eu vou colocando aqui do lado, em algum lugar dessa tela, fotos e vídeos, né, que eu resgatei desse período, tá? Pra você ter uma noção de como foi, né, esse primeiro aninho dele. Nesse vídeo eu vou falar do primeiro aninho, tá? Outras coisas aconteceram depois do primeiro aninho, lógico, né? Mas isso é assunto para o outro vídeo, né? Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal para não perder nenhum dos outros vídeos, tá? Aqui eu vou falar de vários temas, tá bom? Do tema mãe, do problema do Benício, né? Das dificuldades, minha e dele, né? E dos outros também, né? Vou falar também do Miguel, vou falar da Isabelle, né? Mas agora o que mais tem uma atenção redobrada é o Benício, né? Porque eu já contei no primeiro vídeo, se você ainda não viu, vai lá no canal e vê, dá like lá, depois volta aqui pra você entender esse também, tá? Todo esse rolê que a gente costuma fazer, né? Já tem acostumado a fazer desde dos primeiros meses de vida dele. Agora o Benício está com 6 anos, né? 2023, agora final, no novembro, ele faz 7 anos. Então estamos nessa luta aí de ir para outra cidade no médico. Assim que a gente saiu do hospital, a gente já saiu com todos os encaminhamentos, né? Saímos com todos os encaminhamentos de terapias, de médicos, e aí eu fui atrás de tudo já no outro dia mesmo, né? E logo no mês seguinte já chamou, então a gente saiu de janeiro do hospital. No outro dia eu já fui atrás de todos os encaminhamentos e o médico chamou no mês seguinte, que foi fevereiro. Então, fevereiro a gente começou a passar num neuro aqui na cidade mesmo, de Jaú, né? Começamos a passar na doutora Niura, né? Uma excelente doutora, só que ficamos presos por questão de exames, né? Como vocês sabem, o SUS é maravilhoso, porém não consegue atender com muita agilidade certos exames. Mas eu não tinha condição de pagar os exames, né? Então, em fevereiro, ela passou uma bateria de exames envolvendo tomografia, eletroencefalograma, exames de sangue, um check-up, né? Pra ver se tava tudo bem por enquanto. E a gente não conseguiu, eu só fui conseguir o eletroencefalograma 3 meses depois, né, da gente já ter iniciado as consultas. Então ele precisava fazer uma tomografia, não tinha previsão para chamar. Os exames de sangue eram rápidos, né, dava para conseguir, mas os demais exames estava demorando. E aí de fevereiro a gente teve o retorno em março e ela perguntou dos exames e nada. Aí teve em abril, perguntou os exames e nada. Aí, no de abril, a gente conseguiu o eletroencefalograma, ele fez, a gente voltou lá. E aí, ela, na consulta de fevereiro, ela pediu retorno para março. Enfim,
Não conseguimos todos os exames a tempo, né? Nesse período entre fevereiro, março e abril, 3 meses, né? Não conseguimos. Só conseguimos o eletrocefalograma, que apontou síndrome de West, né? Que é um tipo de epilepsia. Porém, ela indicou um medicamento que na época ele custava R$300. Eu não optei pela farmácia de alto custo, pelo governo, por conta de ser um remédio provisório, não era um remédio que ele ia tomar sempre. E aí o que aconteceu? Eu trabalhava no mercado na época, o meu marido não trabalhava, então a gente não tinha condição de comprar, não. Comprar remédio a gente dava um jeito, ficava sem nada, mas comprava um remédio. Não tinha condição de pagar os exames, muito menos um plano de saúde para ele, né? E o plano de saúde, às vezes, muitas das vezes, não iria cobrir já de cara uma tomografia, uma ressonância, caso ele precisasse. Então, não tinha condição, né? 3 crianças pequenas, né? O Miguel ainda na fralda, o Benício também com fralda, comprando leite, tava bem difícil. Agora mais um remédio de R$300, tava puxado, a gente não tinha condição de pagar exame nenhum e muito menos um plano de saúde. Então, tava difícil. Eu chegava nas consultas, ela, cadê os exames? Eu não tenho como. Não tem como pagar, não tem como pagar. E aí fomos empurrando esses 3 meses, né? E aí chegou uma hora que ela falou, não tem jeito, eu preciso saber como essa criança tá por dentro. Tudo bem, aqui ele está bem, ele está saudável, está se desenvolvendo, mas como que tá a cabecinha dele por dentro? Porque tem coisas que acontecem na cabecinha que a gente não sabe que está acontecendo. E estamos passando agora por essa situação. Tem coisas acontecendo na cabecinha dele que eu só estou a par porque ele está fazendo exames, entendeu? Vou gravar um vídeo sobre isso ainda, mas eu estou aguardando a Vitória, que está próxima, para mim poder contar todo esse processo que estamos vivendo agora. Mas, se você quiser saber antes de eu gravar o vídeo, já me segue nas redes sociais, tá? No Instagram e no Facebook, Batista, com 2 As, Marielle, eu acho. Olha, tô tão doida que eu não lembro nem o arroba das minhas redes sociais. Mas é isso aí, você vai na barra de pesquisa lá. Vou deixar aqui embaixo, tá? Deixando aqui na descrição do vídeo todas as informações, todas as redes sociais que eu estou, para você acompanhar a gente por lá, porque tem coisas que eu falo primeiro lá que é mais instantâneo e depois eu espero um tempo para desfechos e encaminhamentos mais longos, né, para poder gravar um vídeo para colocar aqui no canal, tá bom? Então já me segue nas redes sociais para você estar por dentro de tudo que está acontecendo. Mas, enfim. E aí, ela falou, não dá, mãe, eu preciso saber como ele está por dentro. Então, o que eu vou fazer? Pegou um papelzinho de nada. Tô com uma caneta porque eu tô olhando o roteiro aqui, senão eu fico perdidinha do assunto. E aí eu falo muito mais do que pra falar no vídeo, né? Coisa que eu já fiz. Você já percebeu, né? Que eu saí um pouco do promo. Voltando para o pro. Ela pegou um papelzinho de nada, pequenininho. Não vou ter um papelzinho aqui pra demonstrar, mas é um papelzinho pequenininho. E aí ela escreveu lá, enquanto ela escrevia, ela falava: vocês vão nesse dia, nesse horário, lá em Botucatu, na Unesp, e vão abrir uma ficha lá e ele vai começar a passar por lá. Eu falei, ok, mas e aqui? Ela falou, vocês vão passar por aqui, porque aqui vai ser comigo, lá vai ser com outros médicos. Mas aqui eu vou acompanhando de lá, porque eu sou professora lá. Então, eu acompanho o atendimento lá, os exames lá, fico por dentro tudo lá. E aqui a gente vai ter um contato mais próximo, coisa que eu não consigo lá. Então, vai lá nesse dia, nesse horário, que vocês vão conseguir mais. E aí no dia, lá tava marcado pro dia 8 de maio de 2017. E aí no dia 3 de maio, a gente tinha uma entrevista com a APAE, né? Junta todos os terapeutas, os profissionais da APAE e faz uma entrevista
né, para saber mais do caso da criança, para avaliarem se é lá ou não, né. E aí no dia 3 de maio eu levei ele lá, elas fizeram uma série de perguntas sobre ele e tudo, e passou, e ficou de chamar, né, ficou de dar uma resposta, de chamar a gente. E aí no dia 8 de maio eu fui pra Botucatu com ele e todos os exames. Ela falou, olha, quando você for lá, você vai ter que ir lá no hospital que ele ficou internado, vai pegar todos os exames, tudo que ele fez na UTI, juntar tudo até o que fez aqui, juntar todos os papéis e leva lá pra explicar o caso pro médico que atender vocês. Eu vou colocar a foto aqui de como é mais ou menos lá, né, pra você que nunca foi ter noção de como é. E aí tem a sala, é um corredor enorme, tem as salas, cada portinha tem 4 salas dentro. Tem alguns corredores que tem mais 2 salas do outro lado, uma coisa assim, várias salas dentro desse extenso corredor. E cada sala fica um médico que é residente, ele está ainda em formação, né? E aí você passa todo o caso para ele vai depois numa sala do professor, né, do médico chefe, e passa todo o caso para ele analisar e dar um feedback para o médico, e em conjunto, né, o residente e o médico chefe vê o que é melhor para o paciente. E aí depois eles voltam e dá o parecer, o residente volta e dá o parecer pra gente. A gente não conhece quem é o chefe, salvo casos que eram chefes diferentes, que foi na sala conhecer o Benício, né, pelo caso dele, porque ele tava bem evoluído, ele tava bem ativo pelo que ele passou, né, e os médicos falam pra mim, mãe, tem crianças que não teve o que o Benício teve e não faz o que o Benício faz. Pra você ver como ele está evoluindo, graças a Deus, muita oração e muita dedicação. Então, a gente não tem contato com o chefe, só com os residentes. Então, que eles acordam lá, eles vêm, passam pra gente e a gente faz o que o médico manda, né? E aí, a gente foi pra lá no dia 8, né? Como era só eu e ele, eu nunca tinha ido, eu pedi pro meu esposo ir. Só que no transporte da prefeitura a gente não tava com um carro bom pra ir pra pista. Eu pedi o transporte da prefeitura, só que é só um acompanhante. Como a gente nunca tinha ido, ele era criança de colo ainda, né? Ele tinha o quê? 6 meses. Então eu falei pro meu esposo ir de ônibus e aí se virar lá. Pega um ônibus, vai pra Unesp, né, que a Unesp fica em outra área de Botucatu, fica em Rubião Júnior, e aí se vira e encontra a gente lá, porque a consulta era só 1h da tarde e a gente foi com o transporte 3 horas da manhã. E aí ficamos a manhã toda lá pra depois passar na consulta 1h da tarde. Mas fizemos essa vida, passamos por cada coisa nesse 1 ano, que eu vou chegar lá ainda, eu vou chegar lá. E aí, a gente chegou na consulta, entregamos tudo, né? Ficamos, acho que umas 2 horas dentro da sala, né? Porque é um caso novo, um caso totalmente diferente pra gente, né? Pra eles não, eu acho, porque acho que eles já pegaram uma criança que teve AVC, eu acho, ou não. Não sei, só sei que demorou muito, né? E assim, não tinha o que fazer, porque precisava de exames, eu não tinha esses exames. Então, eles passaram todos os exames para ele fazer, né? Todos os exames possíveis, né? Para ele fazer, para depois, no retorno, ver o que ia acontecer, porque tinha que saber como que ele tava, né? Mas, visivelmente, ele tava bem dentro do esperado por tudo que ele passou, né? Na época, foi muito difícil, porque a Isa era pequenininha, ia pra escola, era o primeiro aninho dela na escola. O Miguel, ele era muito agitado mesmo. Hoje a gente sabe o porquê ele, sabe entre aspas, né, o porquê ele é agitado, tanto que hoje ele toma calmante. Esse é um assunto para outro vídeo, que eu vou vir falar aqui, né, sobre o Miguel. Mas se você quiser saber mais, né, antes do vídeo, segue a gente nas redes sociais, que lá eu dou uma pincelada e conto mais ou menos o que está acontecendo, o que está se passando.
tá? Mas eu preciso ter a conclusão do Miguel para depois eu fazer um vídeo aqui. Mas o Miguel também tem algo. Então, foi uma situação muito difícil. E ainda eu ter que ir para outra cidade, deixar eles aqui, era bem complicado. Então, foi uma fase muito desafiadora para todos, né? Para mim, para as crianças, para quem nos ajudava, para todos foi bem difícil. E aí, com o retorno, porque assim, eles liberaram a gente. Ó, a gente entrou, ficamos 3 horas na sala. A gente entrou 3 horas, por volta das 3 horas da tarde, e fomos sair 3 horas, 6 horas da tarde, né? Finzinho da tarde. Meu marido teve que correr pra rodoviária para conseguir pegar o último ônibus aqui pra Jaú, né? Chegou aqui em Jaú mais de 9 horas, mas eu precisava da ajuda dele lá e era a única forma que a gente tinha como ir pra lá, né? Dele ir me ajudar. E aí o retorno era na próxima semana, porque eles teriam uma semana para analisar o caso do Benício, ver como que eles iam começar todo o acompanhamento, né? E aí na próxima semana a gente ia retornar. Foi um período muito cansativo, porque ele era uma criança de colo, ele era um bebê que estava constantemente em desenvolvimento e eles queriam acompanhar todo o processo. Todo o desenvolvimento dele, o crescimento dele. Então eu tinha que sempre estar lá. Se eu morasse lá, teria sido menos cansativo, porque a gente já estaria lá, não seria uma viagem, né, que eu faria com uma criança de colo, uma mala cheia de fralda, leite, trocas de roupa, de todas as estações, porque, né, o tempo muda, sim, às vezes do nada, então eu ia precavida e levava uma mudança toda vez que eu ia. E assim, eu ia às 3 horas da madrugada, tinha dias que eu chegava às 10 horas da noite, com ele no colo. Então você imagina, foi muito punk, muito foda tudo que a gente passou junto. Foi uma luta incessante para o bem-estar dele, né? E assim, era muito gratificante cada vez que ele se desenvolvia, cada vez que a gente via um progresso nele, porque a gente estava lutando para isso. Mas assim, ir para lá não tinha outra opção, porque com 15 dias a gente já conseguiu fazer um eletro, coisa que aqui demorou 3 meses, entendeu? A tomografia demorou mais pra ele fazer, mas assim, por mais que demorasse, era algo que a gente sabia que ele ia fazer. Agora aqui a gente não tinha certeza de nada, né? Então foi válido, é válido ir para lá, porque na questão de exames, dessas coisas, a gente sabe que é bem mais agilizado do que se a gente continuasse aqui. E aí nesse período eu ainda trabalhava no mercado. Então, o que acontecia? Como a pai daqui não chamou ainda para ele fazer as terapias que ele precisava, a médica encaminhou a gente para lá, para a área de fisioterapia da Unesp. E aí logo já chamou, né? Lá eles são muito ágeis, muito rápidos. E aí já chamou a gente e a gente ia 3 vezes na semana para Botucatu. Então a gente saía de 4 a 5 horas da manhã daqui, voltava 1, 2 horas da tarde. Eu deixava ele aqui com a minha avó e ia pro trabalho no mercado e ficava até 9 horas da noite. Saía de lá e voltava para casa de novo. E mesmo com o testado pro dia todo, eu ainda fazia esse esforço, porque eu precisava do trabalho. Então era muito puxado. E foi muito foda. Mas é aquele negócio, né? É amor de mãe e eu faço tudo por eles mesmo. Então eu me esforcei ao máximo pra fazer tudo que eu pudesse fazer, tudo que estivesse ao meu alcance, pra ver ele bem, né? Esse horário das 4 às 5 horas e da 1 às 2 horas que a gente voltava era quando a gente dava sorte de ir de carro. Porque quando ia de van, sem chance. A gente saía mais cedo e vinha mais tarde. Então, quando a gente dava sorte de ir com o carro, era esse horário, né? Teve um tempo que eu fiquei muito cansada de ficar esperando. Então,
quando a consulta era cedo, a gente... Porque assim, ó, tem especialidades que são de manhã, tem especialidades que são de tarde. Quando é uma criança que está tendo problemas, né, está tendo convulsões, está tendo crises e eles não estão conseguindo controlar, é um horário. Quando é uma criança mais tranquila, que eles não está tendo crises muito fortes, eles estão se desenvolvendo, a consulta é à tarde. Só que independente de dia ou de manhã, a gente ia 3 horas da manhã e voltava até o último sair. Para ajudar, não tinha muito transporte. Então, tinha pacientes que tinham que ir para Sorocaba para tratar do olho, da vista, né? Lá tem bastante transplante de córnea, tratamentos oculares, né? De oftalmo, essas coisas. E aí, esses abençoados da época, da Secretaria do Transporte, eles colocavam os pacientes de Botucatu junto com os pacientes de Sorocaba. E se você olhar no mapa, de Botucatu até Sorocaba, são 2 horas, porque fica um para cada lado. E aí, eles colocavam esses pacientes junto com a gente de Botucatu e a gente tinha que esperar ele ir lá, levar os pacientes lá, esperar os pacientes serem liberados para depois voltar para Botucatu para pegar a gente, para trazer a gente, todo mundo para Jaú de novo. Então era um baita de um rolê, muito difícil, muito complicado para mim que tava com uma criança de colo no braço. Levava o carrinho? Levava, me ajudava demais, mas só dele estar fora de casa, naquele vucu-vucu, já era muito difícil. Graças a Deus, né, de tudo que a gente passou indo para Botucatu, hoje está muito melhor, tá? Muito melhor, evoluiu bastante. Mas a gente passou esse período bem conturbado. Então, o que acontecia? Como o Benício estava se desenvolvendo, não estava tendo crises, estava bem, né? Porque depois que... por isso que eu falei que eu não recorri ao alto custo para pegar o remédio caro dele, por questão do... que era uma crise que iria passar, né? E realmente, acho que depois de 3 meses que ele estava fazendo o tratamento com esse remédio, a crise de West, a síndrome de West tinha passado e a gente descobriu lá em Botucatu, nos exames de eletro, né? Fizemos acho que uns 3 eletros para constatar que não tinha mais síndrome de West. Então, foi ponto positivo, né? Porque a gente estava tendo os exames, estava acompanhando, estava fazendo o tratamento e a síndrome de West sumiu. Então, é só para explicar por que eu não recorri ao alto custo e deu certo, graças a Deus. E aí, o que aconteceu? Passou a síndrome de West, ele não teve crises, ele não teve nenhuma intercorrência. As nossas consultas continuaram à tarde. Então, as consultas, como ele estava se desenvolvendo bem, estava tranquilo, ficou de tarde as consultas, mas ele foi encaminhado para outras especialidades, né? Hematologista, porque ele teve um sangramento no cérebro, um AVC, então queria saber o porquê. Mandou a gente pro médico de sangue, hematologista. Depois apareceu uma suposta alteração na tireoide, encaminhou a gente pro endocrinologista. E aí a gente foi sendo encaminhado para outros especialistas, né? Cada um na área conforme ia aparecendo. E essas consultas eram de manhã. Só a do neuro que ficou de tarde, a 1 hora da tarde. Então, como era de manhã, a gente era liberado cedo. Teve tinha todo esse rolê do motorista deixar a gente em Botucatu e ir para Sorocaba. Um rolo, gente, um rolo. Então, eu não queria mais ficar, eu tava muito cansada de ficar lá esperando ele e chegar muito tarde em casa, chegar 10 horas da noite, 9 horas da noite, ficar o dia inteiro fora, com 2 crianças aqui em casa, o Miguel hiper agitado,
E a Isabelle e o Miguel é meio que água e óleo, não se mistura, sabe? Dá choque. Então foi bem difícil, né, pra mim ficar ausente o dia inteiro, né? E vim de noite, não consegui dar atenção pra eles e no outro dia ter que levantar cedo pra ir trabalhar no mercado ou pra ter que voltar pra Botucatu de novo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir para a rodoviária de Botucatu, pegar um ônibus de Jaú e vir para cá para chegar 1, 2 horas da tarde aqui. Porque eu conversava com os motoristas e falava, tá, que horário mais ou menos é o último paciente? Vocês vão para Sorocaba? Como é que vai ser o negócio aqui para mim poder me preparar? E aí eles falaram, o último é 6 horas da tarde. Sendo que eu tinha a possibilidade de ir pra rodoviária e chegar 1 hora da tarde aqui. Tinha que gastar, mas fazer o quê? Eu não tinha opção, né? Ou eu vinha mais cedo com ele pra poder ou voltar pro trabalho, ou descansar e dar atenção pros outros, ou eu ficava lá o dia inteiro e me quebrava, me lascava. De qualquer jeito eu ia me lascar, né? Mas, então, o que acontecia? Quando o motorista falava, olha, gente, eu vou ficar aqui, não tem paciente em Sorocaba, mas o último é 6, 7 horas da noite. Aí eu conversava com eles e falava, então eu vou embora. Eu vou pra rodoviária, pego o ônibus de Jaú e vou embora, né? Porque às vezes a gente entrava 8 horas na sala do médico, 8 e a gente já tava liberado. Então, tipo, fui lá, saí 3 horas da manhã de casa, fiquei meia hora na sala do médico, às vezes nem meia hora, pra voltar 6, 7 horas da noite, com uma criança no braço. Então eu já ia preparada, não levava carrinho, não levava nada, né? Muitas trocas de roupas, muito leite, levava só o básico. E o básico de uma criança recém-nascida, né? Porque se você não é mãe, se você é mãe, você sabe o que é sair com uma criança de colo, né? A mala que a gente tem que levar, por precaução. Se você não é mãe, saiba que quando você for, você vai entender o que eu tô falando. Que tem que levar várias trocas de roupa, várias fraldas, leite, o suficiente mesmo se for pra ir ali na esquina. Então, eu levava o básico, que ainda era muito, e eu saía da consulta, ia lá no ponto do Rupião Júnior, pegava um ônibus, ia pra rodoviária, da rodoviária eu pegava o ônibus de Jaú, 11h30, meio-dia, e vinha pra Jaú. Chegava por volta da 1 hora, 1 hora e meia da tarde. Foi bem puxado. E aí, tinha motoristas que me ajudavam, né? Que me levavam até a rodoviária pra mim poder pegar o ônibus e vir pra cá. Né? Então, quando acontecia isso, era bom, porque a gente evitava de gastar mais dinheiro com o ônibus. Aqui na minha cidade, o ônibus de... Aqui na minha cidade tem um terminal. E esse terminal passa todos os ônibus da cidade são obrigados a parar ali. E você só paga uma passagem, mesmo se você for usar 2 ônibus. Então, se você paga uma passagem, vai para a rodoviária nesse terminal e aí você lá dentro entra em outro ônibus e vai para outra área. Ou se você vai pegar um ônibus de fora, é ali na rodoviária. Então, você sai do terminal e vai para a rodoviária normal. Só que lá não é assim. Lá a rodoviária é só para ônibus de fora. Não tem terminal. Então eu tinha que parar próximo à rodoviária, né? Que era umas 3 quadras. E ia a pé com ele até a rodoviária. E se você é de Botucatu, você mora tem um monte de ladeira aí, né? Mas se você não é de Botucatu, lá é tudo assim, ó. Então, é tudo cheio de ladeira lá. Tem muitas subidas, muitas descidas, e subidas, descidas, bem complicado. E aí, eu fazia isso, eu descia com ele numa pracinha e ia umas 3 quadras até chegar na rodoviária. E aí, chegava lá na rodoviária, pegava o ônibus de Jaú e vinha pra cá. Só que o que começou a acontecer? Começou a acontecer que
eles tiraram o ônibus de Jaú. Tiraram o ônibus de Jaú. E aí eu tinha que pegar um ônibus para ir para São Manuel. De São Manuel tinha um ônibus que era Barra Bonita, Jaú. Né? Barra Bonita é meia hora daqui. E aí ele passava na Barra primeiro, depois vinha para Jaú. E aí eu acho que esse ônibus era umas 10 horas. E aí eu chegava quase no mesmo horário aqui em Jaú, porque até fazer todo o processo, né, de passar nas cidades e pegar o povo e deixar o povo, demorava também. Então chegava quase no mesmo horário, mas eu tinha que fazer isso. Então eu saía de São Manuel, eu saía de Botucatu, ia para São Manuel, pegava de São Manuel, passava aqui na Barra Bonita, da Barra Bonita ele vinha para Jaú. Então foi bem complicado, bem puxado, mas ele estava se desenvolvendo, ele estava crescendo, né? Não de uma forma natural, de uma forma que toda mãe deseja, que toda mãe espera, né? Com muita correria, muito suor, muito esforço, mas ele estava. Então cada desenvolvimento dele era gratificante por toda a luta que a gente estava passando. E aí eu saí do mercado, né? Pedi pra me mandar embora, me mandaram. E aí eu fiquei mais aliviada, porque eu não tinha mais aquele compromisso, né? De estar em outro lugar, batendo ponto, cumprindo horário, né? Eu ficava muito preocupada de estar faltando, de estar dando atestado, mas era o meu filho, ele só tinha eu pra contar, né? Pra fazer isso. Então, eu fazia por ele, né? Então, eu ficava muito mal de ter que trabalhar nesse furacão que estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Com o meu filho. Então, foi um alívio eles terem me mandado embora, né? Foi um alívio eles terem me mandado embora, porque aí eu peguei um acertinho, tinha seguro de desemprego, né? E pude ficar um tempo aliviada, só cuidando dele, só me dedicando a ele. E aí, assim, todo esse processo foi em 3 meses, tá? Em 3 meses aconteceu tudo isso. Maio, junho e julho. Maio, junho e julho. Aí, em maio, foi toda essa correria, indo toda a semana, 3 vezes por semana em Botucatu. Em junho, me mandou embora. E eu continuei indo 3 vezes na semana. E em julho, a Pai chamou ele para fazer fisioterapia lá, né? E aí, em julho, a gente parou de ir mais para Botucatu fazer terapias e passamos a fazer aqui na cidade. E aí lá a gente só ia para exames, né? Exames, consultas, o acompanhamento com o neuro e com as outras especialidades. Na questão da terapia, ficou por conta da Pai da cidade. E aí nesse primeiro ano foi isso. A gente ficava indo lá sempre, né? Mais de uma vez no mês, fazendo vários exames. Cada exame de sangue era 15 vidrinhos que tirava dele. A veia dele é fina, aí até hoje fininha, difícil acesso. Era uma luta para uma enfermeira conseguir pegar a veia dele. E lá também, antes, era o laboratório, a parte de sangue, né, de exame de sangue, era na cidade, dentro da cidade de Botucatu. Então, o que acontecia? O motorista deixava a gente lá, e às vezes tinha que ou voltar para a cidade, logo que deixasse a gente, ou voltasse para a cidade, ou ia para outro canto, ia fazer outra coisa e deixava a gente lá. Ou eu pegava uma carona e ia para a Unesp com outro transporte, outra pessoa, tipo, deixava a gente na porta e falava, ó, tenho que fazer tal coisa, se vira para ir para a Unesp se você precisa, ou fica aqui até eu vir buscar vocês para ir embora. Era desse jeito. E aí, como tava dentro da cidade, e aí se eu descesse uma baita de uma ladeira, eu chegava na rodoviária, porque lá é assim, a cidade é assim. E no meio fica a rodoviária. Então, toda a rua do centro que você desce, você tá na rodoviária.
Então, abençoado Google Maps, que me ajudou muito a encontrar essas alternativas até eu chegar na rodoviária, porque olha, se não é o Google Maps, eu tava na água, porque eu tenho, assim, ia ter que ficar pedindo informação para as pessoas, né? Então eu não gosto muito de incomodar. E aí, quando eu falei, quer saber, eu não vou ficar aqui, porque quando eu decidi voltar de ônibus também lá do exame, porque o exame, gente, o exame de sangue é 15 minutos no máximo, às vezes é 5. Só demorava muito quando demora para pegar a veia. E o Beni era uma criança muito difícil de pegar a veia. Muita oração, muita oração, muita oração, pegava a veia e a gente era liberado. Mas no máximo 15 minutos esse exame. Pra mim ficar, sabe Deus, até que hora lá e até que horário eu ia poder voltar embora com ele, sabe? Então era muito fechado. E aí eu falei, não vou ficar todo esse tempo aqui. Pegava e ia pra rodoviária, né? Ia pra rodoviária, já tava dentro da cidade mesmo, não precisava de ônibus nenhum, descia a pé, não era perto, era bem longe, mas ia, não tinha como. Não tinha como eu ficar lá esperando muito tempo. Eu sou assim, tem que fazer, vamos fazer. Tem que ir, vai, entendeu? Porque nesse chove não molha aí e fica esperando à vontade, não gosto disso. Então eu pegava ele no braço e ia a ladeira abaixo para a rodoviária para pegar o ônibus para vir embora. E aquele rolê também, quando tirou o ônibus de Jaú, né? Ia lá, ia para São Manuel, pegava um que vinha para Barra e vinha para Jaú. Mas a gente chegava, coisa que, né, era pra gente chegar 7, 8, 9 horas da noite, a gente chegava meio-dia, 1 hora da tarde, 1h30, por aí, no máximo 2 horas. Então tinha isso, né, quando a gente fazia os exames. Graças a Deus, né, acho que na pandemia, ou depois da pandemia, em 2019, 2020, acho que depois da pandemia, eles fizeram um baita de um prédio lá, super chique, que parece coisa particular, porque tem ar-condicionado, tem elevador, nossa, muito chique. E aí, comparado ao que era antes, misericórdia, era um bloco, né, que era um prédio, não é prédio, fala prédio, né, mas é uma área de salas igual os atendimentos dos neuros, né? Mas lá não fazia exame de sangue. E era bem detonado mesmo, bem ultrapassado, bem antigo, né? Não fazia tempo que não tinha uma reforma ali, né? Pintura tava intacta, mas assim, era uma estrutura que já era bem antiga. E aí eles construíram um baita de um prédio, né? E aí esse bloco passou a ser nesse prédio, que ficou muito chique, ficou a coisa mais linda. Se você vai em Botucatu, na Unesp, você sabe do que eu tô falando. Se você não vai, é chique. Eu acho que eu tenho um vídeo mostrando o bloco, eu vou ver de colocar aqui. Depois essa edição vai me dar um problema, me dá um trabalho. Mas tudo pra colocar vocês a par da situação, de como foi toda essa luta, né? De como, né, ter um pouquinho da experiência que eu tive passando por isso. Enfim. E aí, a gente... Aí, quando esse bloco ficou pronto, o laboratório passou a ser ali, as coletas de sangue passou a ser ali. Então, facilitou demais, porque eu conseguia agendar um exame no mesmo dia, então outro exame, né? Então, no caso, ele ia lá, fazia o exame de sangue, a gente ia fazer um eletro, por exemplo, entendeu? Então, ajudou muito, né? Ou podia marcar o exame para no dia de outra consulta, de outra especialidade. E aí eu fui aprendendo os macetes, né? De como unir uma consulta na outra, unir um exame com uma consulta, pra gente ir menos, né? E aí foi facilitando eu entendendo como que era o processo do que eu podia e não podia fazer ali. Então hoje eu já tô craque e já tento encaixar tudo numa só e e beleza, né? Quanto menos a gente for pra lá, melhor é. Então, foi tudo isso que aconteceu nesse primeiro aninho dele. Mas graças a Deus ele foi evoluindo, né? Com uns 8 meses ele começou a sentar, né? Ele foi evoluindo no seu tempo, né? Eu falo que
o Benício é no tempo dele. Não adianta a gente querer forçar ele, né? Teve um período que forçavam ele a andar e não era o tempo dele, sabe? E agora que ele está mostrando interesse em andar, está andando mais aqui em casa e eu estou correndo atrás da fisioterapia para ele. Estou tentando gravar um vlog dessa fisioterapia, mas confesso que está embolado. Vou gravar, quando eu gravar o vídeo do vlog sobre a fisioterapia do Benício, eu vou explicar todo esse processo. Ainda é recente, então eu não consigo falar, né? Porque tem alguns desdobramentos para acontecer. Mas depois que tiver tudo certo, eu venho explicar aqui. Mas também compartilho nas minhas redes sociais, né? Sobre esse assunto, né, do que está acontecendo mais ou menos meio por cima, né, lógico que o detalhado eu vou falar aqui, mas é isso aí, esse foi o primeiro aninho do Benício e o motivo de nós irmos para outra cidade foi por questão de exames, que os exames aqui na minha cidade estavam muito difíceis, não estavam saindo, ele precisava fazer, a gente não tinha condições de pagar. Então, a médica optou por nos encaminhar para Botucatu, para a Unesp de Botucatu, porque ela já estava lá dentro e foi tudo bem mais fácil. Bem mais fácil, entre aspas, né? Era difícil, mas eu tinha certeza que ali eu conseguiria, né? Demorou para fazer alguns exames, demorou. A tomografia, ele foi fazer em 2019, mais de um ano. 2019. Foi em 2018 ou 2019, mas já fazia mais de um ano que ele estava indo lá. Mas por questão de a máquina estava quebrada e consertava, quebrava de novo, consertava, quebrava de novo. Então só foram jogando, né? Remarcando até ele conseguir chegar na vez dele, ele conseguir fazer. E aí, assim, a ressonância magnética só faz depois de 2 anos. Então, a gente já tinha um encaminhamento para a ressonância logo que ele completou 2 anos, né? A gente já tinha um encaminhamento, só que a mesma coisa da tomografia. A máquina quebrava, fazia um pouco, quebrava, a máquina fazia um pouco, quebrava. E aí foi passando, aí veio a pandemia, já não fazia mais, só fazia para quem precisava muito, né? Tava internado lá e precisava com urgência, então para esses casos eles preservaram a máquina no período da pandemia. E aí, o ano passado, todo ano a médica dava encaminhamento, né? Aí, o ano passado, a médica deu encaminhamento para ressonância e conseguimos fazer só esse mês. Esse mês não, esse ano, né? Fizemos mês passado, em abril. Não, março. Fizemos a ressonância em março de 2023, tendo um encaminhamento em janeiro de 2022, né? Mas conseguimos fazer, né? Conseguiu ver algumas coisas que nos outros exames não mostrava, né? Então, foi isso. Fomos para Botucatu e ainda vamos, né? Eu queria me mudar para lá. Estudei todas as formas para mim poder estar mudando para lá. Mas por conta de uma estabilidade que eu tenho aqui, né? Com escola, com algumas coisas que eu venho falar em outro vídeo, não é possível eu mudar para Botucatu por enquanto. Esperar eles crescerem mais um pouco e se o Benício precisar continuar indo para lá, ainda é uma opção, né? Ainda é uma alternativa, mas por questão da estabilidade que eu tenho aqui no momento, não dá pra ir pra lá. Mas isso é assunto para outro vídeo, esse daqui já ficou muito grande. Então, se você quiser continuar acompanhando a nossa saga, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e segue as minhas redes sociais para você estar por dentro de tudo que tem acontecido, tá? Então é isso, já deixa o like no vídeo para ajudar o canal e até a próxima. Tchau!